E um dos grandes desafios que os estudantes enfrentam hoje nas provas do Enem é a redação. É sempre uma luta, né? Organizar as ideias em um texto claro, ele tem que ser objetivo, coerente, tem que ser agradável de ler. Quanta coisa, né? Você pensar tudo isso sem saber qual é o tema. Na verdade, agora todos já sabem, inclusive a gente também. E eu vou conversar com o Rudinei Soares, que é professor doutor em língua portuguesa. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo neste domingo. Temos aí, né, o tema Invisibilidade e Registro Civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Não sei não se os estudantes estavam esperando algo desse tipo por causa da pandemia. A gente entrevistou muita gente e a maioria relacionava ou a saúde, ou a economia por conta da pandemia, ou as atitudes tomadas durante a pandemia, enfim. E aí falamos de invisibilidade. Como o senhor considera esse tema e também o que o senhor acha da escolha desse tema em meio a uma prova que trouxe polêmicas também com suspeitas de interferência apontadas por dezenas de profissionais do INEP que deixaram o Instituto antes da prova ser realizada? Evandro, muito boa tarde a você, à audiência da CNN. Olha, ninguém esperava esse tema, ainda que nós pensemos, puxa vida, vai haver um sortudo que acertará esse tema. Eu acho que nas melhores das expectativas ninguém pensava. É um tema que, de certo modo, desmobiliza aquela opinião de que o Enem seria marcado por interferências muito fortes do ponto de vista político. Exatamente. O que nós vemos hoje é que, de fato, o Enem manteve a proposta de abordar temas socialmente relevantes, muito embora o de hoje não tenha sido tão discutido nos últimos tempos, né, nos últimos anos. Mas vejo, do ponto de vista muito positivo, Evandro, o recebimento da notícia de que o tema da redação do Enem ainda mantém a perspectiva social e do ponto de vista dos direitos humanos. E que é um problema que ainda persiste aqui no Brasil, né? Essa invisibilidade. Professor, temos o Rodrigo Maia, que é editor-chefe do CNN Educação. Ele também participa com a gente neste fim de semana e tem uma pergunta para o senhor. Maia, seja bem-vindo, o espaço é teu. Boa tarde, Cine. Boa tarde, professor Rudinei. É um prazer estar aqui nesse dia importante para a educação brasileira em que os estudantes estão realizando o Exame Nacional do Ensino Médio. Professor Rudinei, a gente viu um tema, como o senhor muito bem colocou, um tema que não era esperado. Muita gente também, como o Cine falou, esperava saúde, pandemia e veio um tema social. O que eu queria que o senhor falasse como professor de língua portuguesa, como especialista nessa área, né, é essa questão da dificuldade de escrever. Logo quando o Evandro Cini abordou com a gente, trouxe para a gente, iniciou a nossa conversa, vamos chamar assim, ele já falou, poxa, né Cini, são muitas ideias para serem conectadas, um texto coerente, nós sabemos que temos as competências, habilidades que serão analisadas no Enem. Fala um pouquinho da seguinte questão, Rudinei, por que ainda a redação é um grande desafio? Por que ainda a redação é tão temida? Por que a redação vale tantos pontos? Ou seja, resumindo, Rudinei, por que a redação tem tanta importância? Tanto para a correção, ou seja, para os corretores do Enem, eu sei que você já foi um corretor também da prova do Enem, como para os alunos é um desafio, ou seja, importância de um lado, grande desafio do outro. Por que a redação tem esse peso enorme na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Rudinei? Rodrigo, muito boa tarde para você. Olha, Rodrigo, eu poderia aqui discorrer sobre esse tema um tanto de horas aqui com você, com o Evandro. Mas vamos por partes, porque o tempo é corrido. O primeiro ponto que eu citaria é o seguinte, a escrita, diferente da fala, diferente de outras habilidades que os seres humanos desenvolvem ao longo da vida, ela é muito recente, né? O ser humano, se nós formos considerar os estudos históricos, há poucos milhares de anos que o ser humano desenvolve a escrita como uma forma de se comunicar, né? Então, partiremos desse princípio, desse ponto. Então, ela é difícil por natureza. O segundo ponto que eu citaria é que a escrita num exame como o Enem ou em qualquer outro vestibular,
ela busca aferir que tanto os candidatos consolidaram as aprendizagens em outros componentes curriculares. É na redação que a matemática, a geografia, a história, as ciências, o estudo da literatura, todos esses estudos se consolidam. Porque, veja, quando o candidato vai falar sobre um tema, invisibilidade e registro social, garantia de acesso à cidadania no Brasil, ele não pode recorrer meramente a questões do direito ou a questões da administração fria, né? Friamente falando. Ele precisa se lembrar de que no Brasil há um problema histórico do ponto de vista da imigração, da migração, né? Temos casos como Raquel de Queiroz, em U15, Vidas Secas, Graciliano Ramos. Temos as questões aqui regionais em grandes cidades como São Paulo, que os Racionais imprimiram muito bem, Sobrevivendo no Inferno, que é esse inferno que a maior parte da população brasileira, em que a maior parte da população brasileira vive, que é nos rincões e na marginalidade pública. Então, só para dizer, Rodrigo, e finalizar a minha resposta, que a redação ela é temida, mas, ao mesmo tempo, ela deveria ser o item a que os estudantes, os candidatos, deveriam dedicar mais tempo, porque quer verificar que tanto eles têm consolidados os conhecimentos nas outras áreas. E ela puxa a nossa nota muito para cima, né? A redação é muito importante para isso. Eu me lembro de quando fiz Enem e foi excelente. Professor, quem dera, né, a gente tivesse adivinhado, se o senhor pudesse ter falado isso antes, aí já traria referências para os alunos, eles já iriam mais preparados para essa prova, já citariam aí autores e histórias que poderiam ajudar a engrossar o caldo da redação. Vou chamar a Raquel Vargas, lá em Brasília, tem pergunta também. Chega mais, Raquel. Oi, professor, boa tarde. Olha, tem essa questão da complexidade do tema, dessa exigência, né, na nota de corte da redação. Agora, aliando tudo isso, esses dois fatores, ao fato de que muitos alunos, a maioria deles, esteve fora das salas de aula durante a maior parte do ano, alguns sem nenhum acesso ao computador, sem nenhum acesso a alguém para ajudá-los a desenvolver esses pontos técnicos, a escrever redações, a treinar isso. Esse vai ser um ponto ainda maior de dificuldade, ainda mais nesse tema tão complexo deste ano do Enem? Raquel Vargas, muito boa tarde. Esse ponto sobre o qual você fala é muito sensível para nós, educadores, e para a população brasileira como um todo. Porque o país é desigual, o ensino é desigual. As escolas públicas em determinadas regiões do país tem menos acesso, tem menos condições, e as particulares já saem na frente por uma série de razões. Mas o Enem, ele é um projeto, um produto de Estado, não é de governo. Então, por isso que eu estava muito confiante de que o INEP, ainda que fosse influenciado por esse ou aquele aquela força, essa ou aquela força política, manteria, porque lá nós temos profissionais muito gabaritados, muito cientes do teu papel público. Então, só voltando à sua pergunta, de fato, a pandemia trouxe problemas do ponto de vista da aprendizagem. O resultado deste Enem vai indicar exatamente quais foram os esforços dos governos para que os alunos, para que as alunas tivessem condições de fazer um exame da importância do Enem. Eu vi há pouco, em matéria que vocês publicaram, que o número de candidatos neste ano é o menor em 16 anos. Há muita gente que está lá fazendo a prova neste momento, mas não está totalmente confiante. Via mais cedo na CNN que a repórter perguntava, e aí, está preparada? A candidata disse, não. Estudou? Não. Então, vou lidar com a sorte. E, francamente, Raquel, Evandro, Rodrigo, um exame como o Enem não pode lidar com a sorte, porque é estudo, é leitura, é treino, né? Então, só para encerrar a resposta, Raquel, eu diria, é um desafio que esses
estudantes e candidatos vão ter que enfrentar, e nós vamos descobrir no resultado em que medida o que fizemos ajudou essa gente a fazer essa prova hoje. Professor, temos uma pergunta também da Paula Martini, no Rio de Janeiro. Fala aí, Paula. Oi, professor. Boa tarde. Prazer estar falando com você sobre educação, sobre redação. Uma nostalgia aqui falar de Enem e de redação. Queria te perguntar o seguinte. Tivemos um tema muito complexo esse ano, um tema importantíssimo, mas muito complexo. Não sei se eu queria estar na pele dos estudantes. E eu fui dar uma olhada aqui nos temas das últimas edições do Enem. 2020, estigma associado às doenças mentais. 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Nossa. Então, como que o estudante do ensino médio, além da sala de aula, dos livros didáticos, né, daquelas disciplinas que tem que cumprir ali a carga horária, como que ele pode se preparar? Porque não é só falar o que quiser sobre o tema ali proposto, ele tem que argumentar, né, fazer ali todo um desencadeamento das suas ideias. Então, como que o estudante ele pode se preparar além da escola, além da sala de aula? Quais são as dicas que o senhor daria para eles? Paula Martini, muito boa tarde. Olha, as dicas que eu daria é a seguinte: precisa ler muito, precisa assistir a muitas séries. Eu estava me lembrando, enquanto vocês falavam, de um filme, acabei de assistir 7 Prisioneiros, da Netflix, e que trata essencialmente desse tema que a redação do Enem cobrou hoje. É a invisibilidade de sujeitos migrantes, né, que partem de uma região do país para outra, uma capital como São Paulo, e são submetidos à escravidão, ou seja, sofrem uma espécie de apagamento social, porque têm seus documentos subtraídos, até por uma personagem do Rodrigo Santoro, aliás, fez um papel belíssimo. Tem um apagamento, os celulares tirados, porque eles não podiam manter contato com as suas famílias em outra região do Brasil. Então, veja, quando nós temos o volume de texto, o volume de repertório, né, o acesso aos aparelhos culturais, nós ficamos mais bem preparados para enfrentar o desafio de escrever uma redação tão complexa como essa. Falava de 7 prisioneiros, né? Mas nós poderíamos citar também a questão que, desde 2019, tem sido enfrentada por transgêneros, pela população LGBTQIA+, que sofrem necessariamente com insultos, com marginalização social, e que é um desafio das autoridades públicas garantir não só o acesso ao registro, a troca do nome social, que é uma parte burocrática e de direito de qualquer cidadão. O que cabe agora é fazer com que essas pessoas, de posse do registro civil, tenham seus direitos assegurados. Estava lendo uma matéria agora há pouco da Folha de São Paulo, em que dizia que a Justiça ainda não definiu como será a questão previdenciária dos transgêneros no Brasil, porque eles mudaram de nome, ok. Só que tem a questão da diferença em termos do benefício, em termos de tempo de aposentadoria, porque a mulher, com as mudanças previdenciárias, se aposentam com 3 anos menos em comparação com o homem. Mas espera um pouquinho, há que se considerar o sexo de quem nasceu ou o gênero com o qual ele se identifica no momento em que troca de nome. Então, são questões que o estudante não vai achar receita. Ele precisa estar lendo, precisa estar muito contextualizado. Assistir a CNN, né, professor? Assistir. CNN sempre. O Alta Estação, não é? Com aquele casal que eu me esqueci o nome. Como é que é, professor? Esse programa que antecedeu vocês em Alta Estação. Sim, o Em Alta, com o Felipe Ciani e a Mari Palma. Exatamente, eles falaram disso, né? De filmes, de músicas, de livros que estão em alta neste momento, que podem ser muito importantes para construir essa visão crítica, né? Além dos livros, mas também aquilo que está no entretenimento. Professor, a Basília Rodrigues, lá de Brasília. Está com vocês, perdão a interrupção. O Leandro Carnal, que eu soube, inclusive, que bateu a concorrente, né? Ele e a Gabriela Priori. Então,
são programas que trazem cultura para a população brasileira e a gente precisa evidenciar aqui. Perdão pela interrupção. Imagina, professor, que isso. Aqui é um bate-papo e isso é muito importante. Eu vou seguir com Basília Rodrigues, que está lá em Brasília. Vamos ver se o senhor é bom, se o senhor é doutor em português, tem que falar Basília de Brasília, assim, ó, na sequência, sem enrolar a língua. Vai lá, Basília. Eu estou aqui impressionada com a sua capacidade aí em conhecimentos gerais. O senhor é viciado em televisão, sabe tudo, então. Pronto para a redação. A minha pergunta é muito simples, de ordem prática. Digamos que eu seja estudante entrevistada aí pela Bruna Macedo, repórter na CNN Brasil em São Paulo, que disse não ter estudado, não estava preparado e seja o que Deus quiser. Chegou lá na hora, seja o que Deus quiser, não tem mais para quem recorrer. O que um estudante nessa situação deve fazer? Já não dá mais para voltar atrás. Que neste momento ele deve se ater para fazer uma boa redação, pelo menos para tirar 5, vai. Basília de Brasília. Começou errado, né? Vou anotar aqui, ponto negativo para o senhor. Foi menos 3 aí para mim, Basília. Olha, a questão é a seguinte, que excelente pergunta, viu, Basília? Deus tem um problema agora, porque lidar com 3 milhões e tantos que estão pedindo a ele uma ajudinha, vai ser ele é onipotente, onipresente, está em todo canto, mas há coisas que dependem só de nós, né? E precisamos estudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, no momento em que está se escrevendo a redação, precisa pensar no seguinte, eu tenho uma big idea, né? Tenho uma grande ideia, eu tenho uma explosão de coisas e eu preciso ir palavra por palavra do tema. Então, o que invisibilidade, a que me remete? Registro civil, a que me remete? Garantia de acesso, o que é cidadania e qual o contexto do Brasil? Então, quando nós segmentamos o tema, nós começamos a elencar uma série de ideias que vêm à nossa cabeça acerca daquele tema. E eu vou construindo um esboço, colocando as ideias que eu tenho sobre cada uma daquelas palavras. Inevitavelmente, Basília, as pessoas sabem de muita coisa, só que elas não sabem que sabem. Quando é que elas descobrem? Quando começam a fazer esse levantamento. É o que o repórter, o jornalista fazem, né? Repórter e jornalista fazem quando vão atrás de uma matéria. Eles conversam com um, conversam com outro, fazem o esboço, o levantamento, manda para a pauta, a editoria aprova ou não aprova e assim avança. Na hora de produzir, Basília, é você com a sua consciência o que você sabe. Fazer o melhor, escrever só aquilo de que se sabe, e não inventar moda, né? Porque tem gente que cita, estou me lembrando da época que eu corrigia o vestibular na PUC, o vestibular do Albert Einstein, corrigi a redação do Enem, e eu via o seguinte, Evandro, Basília, Rodrigo, as pessoas citavam o Hobbes, citavam o Norberto Bobbio, citavam uma série de gente, quando você ia ver, colocava o contrato social com aquele que nem sabia que o contrato social havia sido publicado, né? Quando se fala de Rousseau, etc. Então, é escrever sobre aquilo que se sabe. Professor Rudney Soares, professor e doutor em língua portuguesa, muito obrigado por conversar com a gente. Provavelmente para os alunos que estejam dentro de sala de aula, essas dicas, né, já não vão mais ser úteis porque eles já estão fazendo a redação, mas para aqueles que vão prestar vestibular de grandes universidades do país agora nos próximos meses, aí sim, esses agora saíram com a bolsa cheia de conhecimento daqui da nossa programação da CNN neste domingo. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, à disposição sempre de vocês.